Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Olá a todos, eu sou Carla Tayana, sou enfermeira, participo do GT de ST/AIDS da Diretoria de Vigilância Epidemiológica e estou como referência técnica da sífilis. E hoje eu trago para vocês uma aula sobre vigilância epidemiológica da transmissão vertical da sífilis. A sífilis, como nós já sabemos, é uma infecção sexualmente transmissível, é uma infecção exclusiva dos seres humanos, que tem uma evolução sistêmica de evolução crônica composta por múltiplas fases de sinais clínicos variáveis. Estima-se que em torno de 6 milhões de novos casos por ano pela OMS, uma estimativa levantada pela OMS, e uma criança menor de 1 ano morre como causa de sífilis a cada 1,7 dias. Ou seja, trata-se de um agravo, um problema, de saúde pública que a gente pode combater. E é por esse motivo que a gente está reforçando hoje essa videoaula, tá? E os estágios clínicos da sífilis? Eles se dividem em 2 momentos, A sífilis recente, quando a infecção ocorre até 2 anos, e sífilis tardia, quando essa infecção é superior a 2 anos da exposição. A sífilis recente, ela está classificada em sífilis primária, sífilis secundária e sífilis latente recente. E a sífilis tardia, em sífilis latente tardia e sífilis terciária, e eu vou descrever para vocês a seguir essas fases, tá bom? A sífilis primária. A pessoa infectada pela penetração por pequenas abrações decorrentes da relação sexual, e em resposta da defesa local resulta em uma erosão e formação de uma úlcera no ponto da inoculação, caracterizando o cancro duro, tá? Então, por onde essa bactéria, que o treponema é uma bactéria, ela é introduzida no organismo desse paciente, pode ser tanto na genital, garganta, ânus, ela vai formar uma ulceração caracterizada, que nós chamamos de cancro duro, tá? E aqui ao lado nós temos um gráfico que coloca os estágios clínicos da sífilis, determina o momento dessa infecção, por o momento dessa infecção e as semanas, o tempo de exposição do usuário, do paciente, com a exposição do paciente com o treponema. E aí, nesse momento de aparecimento do cancro duro, que nós temos essa lesão primária, caracterizando essa sífilis primária. Quais são os exames que a gente pode fazer? Os testes diagnósticos, nesse momento do cancro duro, detecta treponemas viáveis e amostras frescas por meio do reconhecimento de padrões morfológicos e de movimento de patógenos. E é não recomendado para lesões de cavidade oral. Que testes diagnósticos que eu estou falando? São os exames diretos de campo escuro. Que esses exames eles só serão realizados nesse momento do aparecimento do cancro, tá? Porque a gente consegue pegar essa lesão, ela é rica em treponemas, e a gente coleta o material e consegue visualizar, conforme essa figura aqui, os treponemas provenientes dessa lesão, tá? A sífilis primária, à medida que o tempo as semanas vão decorrendo, ocorre essa disseminação hematogênica do treponema pálido, que atinge também outras partes do corpo, certo? Então, ele é inoculado, ocorre essa lesão, aparecimento do cancro duro, e com o passar do tempo existe essa disseminação hematogênica. E começa, então, o início da produção dos anticorpos contra o treponema pálido, os anticorpos treponêmicos. E é aqui que a gente começa a perceber a elevação das sorologias, dos testes treponêmicos, eles já começam a se elevar, e os testes treponêmicos, vamos entender o teste rápido, certo? E nesse momento aqui que a gente já vai começar a ter um teste rápido positivo, tá bom? Na sífilis secundária, o que já acontece?
ocorre o aparecimento de lesões papulosas, escamosas, eritema castanhadas, perdão. E por que resulta isso? Por que aparecem essas pápulas, né? É uma degradação celular por ação do treponema com a liberação da cardiolipina. E é por isso que a gente tem essas manchinhas no corpo do paciente. Ocorre a produção de anticorpos contra a cardiolipina, que são os anticorpos não treponêmicos. E aí, à medida que as semanas vão passando, né, da exposição ao treponema, nós vamos ter essas lesões secundárias e nós temos, além do aparecimento dos testes treponêmicos, quase que concomitantemente, nós temos já a elevação dos testes não treponêmicos, tá? E é por isso, e os testes não treponêmicos, a Bahia, né, adota de preferência o VDRL para a gente fazer esse monitoramento. Então, é nesse momento que os testes não treponêmicos começam a levar a sua titulação, que a fim de que a gente possa dar o diagnóstico da sífilis, tá? E o que é essa cardiolipina? Ela também está presente na composição, na estrutura do treponema da bactéria, tá certo? Então, eu reforço nesse momento a necessidade para um diagnóstico da sífilis da realização de um teste treponêmico, teste rápido, e testes não treponêmicos, que é o VDRL, tá? E a sífilis latente, o que acontece? É um momento que o indivíduo não vai sentir nada, a ausência de sintomas, de sinais e de sintomas, tá certo? E aí vocês percebem que, passando essas lesões secundárias, o paciente fica um longo período sem sintomatologia, sendo caracterizada a fase de latência, a sífilis latente, que se divide em sífilis latente recente, ou seja, até 2 anos do início da exposição ao treponema, ou sífilis latente tardia, após os 2 anos de exposição. E aí percebam, senhores, a queda, à medida que a doença evolui, a queda gradativa dos testes não treponêmicos, né? De forma mais acentuada quando esse paciente é tratado, e ele dá uma leve queda, porém, ele não mantém aquele pico, aquele ápice no início das lesões secundárias, mas ele ainda se apresenta aqui reagente de uma pessoa não tratada. E o que chama a atenção? Que os testes treponêmicos, que é esta linha daqui, ele sempre vai se permanecer reagente. Então, por isso que a gente reforça o diagnóstico com os 2 testes, treponêmicos, teste rápido, e não treponêmico, preferencialmente o VDRL, certo? Porque a gente pode ter tratado esse paciente e apenas o teste rápido não vai ser suficiente para nos dizer, né, para que o profissional tenha certeza de que se trata de uma infecção anterior ou de uma infecção recente, tá? E a gente vai ter a contraprova com a utilização do VDRL, ok? E a sífilis terciária, à medida que a lesão evolui, o treponema vai provocar lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas. Para o diagnóstico da sífilis e suas fases clínicas, é essencial que a gente colha os dados clínicos desse paciente, tá? O histórico de infecções passadas e investigar para infecção recente. Então, a gente quando a gente fala dos dados clínicos desse paciente, a gente vai avaliar toda a sua exposição, sua prática sexual, se usa preservativo, se não usa, se já teve história em relação ao histórico de infecções passadas, se é um paciente que já foi diagnosticado em determinado momento para a sífilis, ou que recentemente ou de forma recorrente vem sendo diagnosticado com as infecções sexualmente transmissíveis, tá? E investigação para essa nova infecção, para saber se é uma infecção recente. E aí eu trago novamente esse gráfico, que já deve ser, né, bem conhecido de todos, que é um gráfico que mostra as fases da sífilis e novamente o aparecimento, né, a sua relação com os exames diagnósticos, tá certo? Então, o teste não treponêmico, o VDRL, ele é essencial para que a gente avalie se essa infecção é nova, né, é recente, ou se trata de uma infecção passada, né, de uma cicatriz sorológica, ok?
Então, o que eu devo solicitar, gente? Existem os exames diretos, como eu coloquei, que é a microscopia de campo escuro e material corado, que eles são realizados na sífilis primária e secundária, ou seja, nos dois momentos da sífilis em que nas fases iniciais que a gente tem os sinais e sintomas, mas elas não são recomendadas para as lesões que ocorrem na cavidade oral, tá certo? Mas o que nós temos de fato em mãos disponível nas nossas unidades de saúde, qualquer equipamento de saúde, né? Que se preste a realizar o diagnóstico para essas ISTs, no caso da sífilis. Nós temos os testes treponêmicos, e aqui a gente destaca o teste rápido, disponível em todas as unidades básicas de saúde da Bahia, ou seja, é um teste que já está descentralizado, deve estar na ponta mesmo. E os testes não treponêmicos, preferencialmente o VDRL, que eles são quantificáveis e por isso importantes para o diagnóstico se infecção tardia, recente ou passada, e para o monitoramento da resposta ao tratamento, ok? Os testes rápidos, eu já falei, mesmo uma vez que o paciente já tenha sido tratado para a sífilis, ele vai permanecer reagente, né, em 85% dos casos, e não são indicados para o monitoramento da resposta ao tratamento, porque uma vez reagente, ele sempre vai dar lá reagente, tá? Como eu vou diagnosticar a sífilis adquirida? Quais são os critérios de definição de caso para os pacientes com sífilis adquirida? Primeiro, é um indivíduo assintomático, com teste não treponêmico reagente, com qualquer titulação e teste rápido treponêmico reagente, sem registro de tratamento prévio. Ou seja, é um paciente que você tem um teste rápido e VDRL reagentes e que você não tem nenhum passado de histórico de tratamento prévio, ok? E a situação 2 é um paciente, um indivíduo sintomático para a sífilis, com pelo menos ou um teste treponêmico ou não treponêmico com qualquer titulação, certo? Se ele tem sintomatologia, exemplo, você pega um paciente que está com cancro, chega para ti com cancro, e você tem um teste rápido reagente, você vai tratar esse paciente e vai notificar esses pacientes, tá certo? E aí, lembrando mais uma vez que o diagnóstico da sífilis ele é confirmado com a realização de um teste treponêmico e não treponêmico, exceto quando os pacientes já chegam para nós com a sintomatologia. Né? A clínica é soberana, né, gente? O exame físico é soberano nesse sentido. Então, ele tem sintomatologia, tem um teste reagente, você já trata e você já notifica, tá? São as duas situações que a gente já vai notificar esses dois casos, tá? Os testes não treponêmicos, como é esse monitoramento? A gente faz o diagnóstico desse paciente, aplica a penicilina, vocês percebem aqui pela ilustração a redução gradativa, né, do treponema, com a redução da infecção ativa e redução dos anticorpos não treponêmicos, que são aqueles visualizados no VDRL. E o que nós consideramos sucesso de tratamento? A diminuição da titulação em 2 diluições dos testes não treponêmicos em 3 meses ou de 4 diluições em 6 meses após a conclusão do tratamento. Exemplo, pré-tratamento 1 para 64, em 3 meses ele desce para 1 para 16 ou em 6 meses 1 para 4. Lembra aqui nessa figura que o VDRL, a amostra do paciente, ele é rediluído em soluções salinas e a leitura é feita de forma exponencial, tá? Então, 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16, 1 para 32. Então, quando eu pego um resultado inicialmente de um paciente, um VDRL de 1 para 32, e no segmento ele chega para mim para 1 para 16, isso não significa que ele reduziu pela metade sua titulação, tá? Significa que ele reduziu apenas uma diluição. O que eu vou considerar que está tendo sucesso no tratamento se ele reduzir pelo menos em 3 meses 2 diluições, tá? E ao longo dos 6 meses, 4 diluições. Carla, acontece desse paciente chegar para mim com 1 para 16 em 3 meses? Acontece. Por quê? O método de realização do VDRL, ele é operador dependente,
tá? E eu já vou falar isso aqui no próximo slide. Então, só reforçando o segmento dos casos, o primeiro ano você vai pedir o VDRL a cada 3 meses e no segundo ano de monitoramento desse paciente você vai pedir o VDRL a cada 6 meses. Lembrando que para gestantes, essa solicitação deve ser mensal. Por quê? Porque a gestante a gente não pode perder o tempo hábil de tratá-la, tá? Então, quanto antes a gente tratar essa gestante para que ela não venha, seu bebê não venha nascer com sífilis congênita, a gente precisa atuar o quanto antes. Então, por isso que o VD é feito mensal. E aí, eu vou esperar que mensalmente esse VDRL dessa gestante caia em 2 diluições? Não. Por que eu peço mensal? Para eu avaliar se essa titulação elevou. Se essa titulação aumentou, pelo menos em 2 diluições, aí eu vou ter como critério de retratamento dessa gestante, pois ela se reinfectou, tá certo? Então, a gestante devidamente tratada, ela deverá ter seu título. O título poderá reverter, ou seja, dar negativo em 6 a 9 meses. Nós temos que considerar esse contexto de queda das titulações e qualquer elevação em 2 titulações ou mais indica reinfecção e tratamento. Tá joia? E aí? E esse tratamento, como deve ser feito? A sífilis, como eu falei lá na frente, ela é dividida em sífilis recente e sífilis tardia, tá? Então, para a sífilis recente, nas fases primária, secundária ou latente precoce, nós vamos tratar com a penicilina benzatina 2.400.000 dose única. O que significa isso? 1.200.000 em cada glúteo, tá bom? Em uma dose única. E para a sífilis latente tardia terciária ou aquele paciente que a gente não tem como aferir o tempo de exposição ao treponema, nós consideramos ele em uma duração ignorada, nós vamos fazer a penicilina benzatina de 7.200.000, 2.400.000 uma vez por semana por 3 semanas, ok? E acompanhar, fazer o segmento clínico sorológico desse paciente com VDRL. É importante que o caso intervalo entre as doses ultrapasse 14 dias, todo o esquema deverá ser reiniciado. A reação de Harris-Hemmers, o que ela é? É uma reação que ocorre na primeira vez que o paciente vai tomar penicilina, tá? É a primeira dose, estando ele com a sífilis. Essa reação, ela dura em torno de 12 a 24 horas, ela é autolimitada. Podem acontecer febre, alguns efeitos sistêmicos, artralgia, por exemplo, mas ela não se configura em alergia, gente. Então, a gente precisa orientar essa gestante ou qualquer outro paciente, né, em tratamento para a sífilis, que essa reação pode ocorrer, tá certo? Agora, a reação alérgica à penicilina, ele é um evento muito raro. Tá? A anafilaxia ocorre em 0,002%. Então, existe segurança sim na administração da penicilina e a gente reforça que esse tratamento ele deve estar disponibilizado nas unidades básicas de saúde. Não podemos perder a oportunidade, diante de um teste reagente, iniciar o tratamento de imediato para esse paciente, tá certo? Bom, e aí voltando a falar do VDRL, né, dos testes não treponêmicos. Qual é a técnica, né? Qual é a metodologia utilizada para o VDRL? É o método de floculação. E o que acontece? Você vai ter os anticorpos, né, diluídos junto à amostra do paciente. Quando a gente faz essa diluição, o que acontece? Os anticorpos se ligam às cardiolipinas do treponema, tá? Formando esses grumos. E aí, o que a gente vai ver? Essa reação positiva cheia de grumos e a reação negativa sem esses grumos, sem os flocos, né? Que são esse aglomerado provocado pela metodologia de floculação. E aí, como é que o operador dependente, o técnico lá de laboratório, vai avaliar esse VDRL? Aqui a gente tem uma amostra negativa e uma amostra positiva. E ele vai rediluindo as amostras, como eu falei, ó, de 1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, até que em determinada diluição ele não observa mais essa floculação. Então, nesse caso aqui, o VDRL desse paciente vai ser 1 para 32, tá? Por que a gente considera sempre 2 diluições para critérios de retratamento, critérios de reinfecção ou queda de 2 diluições?
para monitoramento e sucesso desse tratamento. Porque vocês sendo uma metodologia operador dependente, a depender de quem faça e do laboratório, um técnico pode enxergar que essa amostra vai até 1:16 e o outro pode entender que vai para 1:32, tá? Então, a variação sempre de uma diluição a gente não leva em consideração. Agora, é muito diferente você dizer que a amostra é 1:8 em relação a 1:32, tá? Então, a gente, para fins de critério de retratamento e sucesso de tratamento, a gente sempre considera ou elevação ou a queda de 2 titulações. E o efeito prozona, que todo mundo sabe que existe, mas às vezes não entende. O que acontece? É um fenômeno que resulta da relação desproporcional entre as quantidades de antígenos e anticorpos presentes na reação não treponêmica, gerando um resultado falso negativo. Como é que acontece isso? Não ocorre a aglomeração, né? A floculação. O que acontece? Eles não se juntam e quando o operador, né, o técnico de laboratório vai fazer a leitura, ele não visualiza isso na sua lâmina, tá certo? Diferentemente do método do slide que eu mostrei anteriormente, que ocorre essa aglomeração, né, a floculação nessa reação, e o efeito prozona não, por esse efeito desproporcional das quantidades de antígeno com os anticorpos presentes nessa amostra, eles não se aglomeram, eles se afastam. E aí quando você visualiza, o operador visualiza no microscópio, ele não percebe a formação dessas floculações, dando um VDRL negativo, tá certo? E daí eu chamo a atenção para pacientes que vocês têm um teste rápido reagente e um VDRL não reagente, e pela história clínica vocês estão vendo ali uma situação de exposição, é necessário solicitar uma terceira amostra treponêmico, um teste treponêmico de uma metodologia diferente da que você utilizou, tá? E aí vale a pena consultar o manual de diagnóstico, né? O manual técnico de diagnóstico da sífilis, também disponível no site do departamento do Ministério da Saúde, tá bom? Bom, o que eu devo fazer com essa gestante? A sífilis na gestação é a testagem, né? Preferencialmente na primeira consulta do pré-natal, preferencialmente no primeiro trimestre, no terceiro trimestre da gestação, idealmente na 28ª semana, nas maternidades, quando essa gestante chega para o parto ou em situações de aborto e natimorto. E, gente, qualquer história de exposição de risco e violência sexual, a gente precisa entender que essa gestante, ela faz sexo e que ela se expõe, e que ele pode ter mais de uma parceria sexual, tá? E aí, o tratamento dessas parcerias, né? Chamar as parcerias sexuais dessas gestantes com sífilis, ofertando para essas parcerias não somente a testagem, mas principalmente elas devem ser tratadas presumivelmente com uma dose de penicilina benzatina, tá? Porque elas podem estar, essas parcerias certamente também estarão infectadas, uma vez que a gestante diagnosticada está tendo relações sem o preservativo, tá bom? No caso de um teste reagente para a sífilis, seguir as recomendações de tratamento da sífilis adquirida no adulto, de acordo com o estágio clínico da infecção. A busca ativa das parcerias sexuais e o pré-natal do parceiro é considerado uma das estratégias importantíssimas para que a gente quebre essa cadeia de transmissão da sífilis, tá? E o que eu vou considerar um tratamento adequado da gestante? Se essa gestante faz uso da penicilina benzatina, com início do tratamento até 30 dias antes do parto, um esquema terapêutico de acordo com o seu estágio clínico, respeitando o intervalo recomendado das doses e essa avaliação quanto ao risco de reinfecção. Por isso que a necessidade de pedir o VD mensal, né, o VDRL mensalmente. A documentação de queda do teste não treponêmico em pelo menos duas titulações em 3 meses ou 4 em 6 meses após a conclusão do tratamento caracteriza-se uma resposta imunológica adequada. Então, gente, não adianta a gente fazer isso na ponta, administrar penicilina 30 dias antes do parto, pelo menos, né? Respeitando o estágio clínico, fazendo o esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da sífilis, se eu não documentar isso.
Se a gente não documenta quando essa mulher vai parir na maternidade e o obstetra, o neonatologista, consulta sua caderneta de gestante ou qualquer documentação dela e não tiver isso registrado, infelizmente a gente vai ter feito tudo isso direitinho na ponta, mas por falta de registro essa criança vai ser considerada sífilis congênita porque não vai ter documentado esse tratamento adequado, certo? E aí fica a dica para que a gente não peque na documentação. E eu vou retratar essa gestante quando não redução da titulação em 2 diluições no intervalo de 6 meses, ou seja, a gente ainda considera durante 6 meses que ela tenha pelo menos uma queda de 2 diluições, esperam-se 4, né, mas que pelo menos ela tenha a queda de 2 diluições, ou em 12 meses após o tratamento adequado. Se essa titulação aumentar em 2 diluições ou persistência ou recorrência de sinais e sintomas da sífilis em qualquer momento do segmento. E aí eu vou ter que investigar também sinais e sintomas neurológicos, oftalmológicos e reexposição sexual de risco. Como que eu vou diagnosticar, né, essas gestantes? Quais são as situações que eu vou, para fins inclusive de vigilância epidemiológica, eu vou considerar essa gestante com sífilis? Primeiro, a mulher assintomática para a sífilis, que durante o pré-natal, e aí vocês percebam a extensão desse pré-natal. Não é só o pré-natal, o momento gravídico, é o momento do parto e ou puerpério, tá? Apresente pelo menos um teste reagente, seja ele treponêmico e ou não treponêmico, com qualquer titulação e sem registro de tratamento prévio. Situação 2, mulher sintomática para sífilis, que durante o pré-natal, parto ou puerpério apresente pelo menos um dos testes reagentes, tá? E a situação 3, mulher que durante o pré-natal, parto ou puerpério apresente teste não treponêmico reagente com qualquer titulação e o treponêmico reagente, independente de sintomatologia da sífilis e tratamento prévio. Tá bom? Então, são todas as 3 situações que eu vou considerar a sífilis em gestante. E aí eu chamo a atenção que nas gestantes o tratamento deve ser iniciado com apenas um teste reagente, sem aguardar o resultado do segundo teste, tá? Porque a gente precisa tratar o quanto antes essas gestantes. A gente tem até 30 dias antes dela parir para a gente minimizar as chances dessa criança nascer com sífilis congênita, tá bom? E a sífilis congênita, o que é? É o resultado da transmissão da espiroqueta, né, que é o treponema pálido, da corrente sanguínea da gestante infectada para o concepto, ou via transplacentária ou ocasionalmente por contato direto com a lesão no momento do parto, caracterizando a transmissão vertical. E como é que eu vou avaliar esse RN na maternidade, né? Nós temos no círculo azul todos os recém-nascidos, em amarelo o recém-nascido exposto a sífilis e em rosinha a sífilis com o RN com sífilis congênita. Quem vai ser o RN exposto a sífilis? É o RN de uma mulher diagnosticada com sífilis durante o pré-natal, adequadamente tratada. E aí vamos relembrar. O tratamento com a penicilina iniciado em até 30 dias antes do parto, respeitando-se as doses, tendo se monitorado, né, o risco de reinfecção. E o que eu vou fazer com esse RN? Eu não vou notificar esse RN, vou realizar a avaliação dele e o manejo conforme o PCDT de transmissão vertical, ok? Mas é importante dizer que este bebê, neste momento, ele não é notificado. Ele vai ser seguido, mas ele não vai ser notificado, tá? Porque trata-se de uma criança exposta. E o recém-nascido com sífilis congênita é aquele RN de mulher diagnosticada com sífilis no pré-natal, parto ou puerpério, não tratado ou tratada de forma inadequada. E aí, nesses casos, invariavelmente, eu vou notificar e vou fazer a avaliação e manejo conforme o PCDT. O recém-nascido exposto a sífilis, reforçando, é aquela criança exposta a sífilis em gestantes, né? Criança exposta a sífilis em gestante é aquela nascida assintomática, cuja mãe foi adequadamente tratada e que tem titulação de teste não treponêmico até uma diluição maior que uma TEA. Calma, vou explicar isso melhor. Vamos lá. A gestante ela pode ter sido adequadamente tratada no pré-natal, ok? Se esse bebê ele nasce assintomático, não tem nenhuma sintomatologia, o exame físico dele é normal, ele pode ter até um VDRL
uma diluição maior do que o materno, tá? Por que uma diluição maior do que o materno? Lembra do operador dependente, que depende da leitura, ele não pode ter duas diluições maiores do que o materno, porque aí ele já vai ser considerado como sífilis congênita. Ele pode ter menor, igual ou até uma diluição maior do que o materno, tá? E se é uma mãe adequadamente tratada e esse bebê está com exame físico normal, assintomático, ele é uma criança exposta a sífilis. Eu não vou notificar, tá? Exemplo, o RN com 1/16 e a mãe 1/8, tá? E esse VDRL deve ser colhido no momento, né, do parto, de sangue periférico, não pode ser de cordão umbilical, né? E preferencialmente de forma simultânea, né, da mãe e do bebê. Então, essa criança ela deve seguir o monitoramento clínico laboratorial, mas não deve ser notificada nem tratada. Ele está com o exame físico normal, tá? E aqui eu vou dar, aqui é um diagrama de fluxo de notificação da sífilis congênita, tá bom? Peço perdão pelo slide, mas assim a gente não tem jeito de eu colocar ele todo num único slide menorzinho, para ficar mais claro, né? Então ele vai ficar assim menorzinho mesmo, mas eu leio para vocês, tá? Então veja, quando essa mulher chega na maternidade, o que a gente deve fazer? Realizar o teste rápido para sífilis em toda gestante e mulheres em situação de abortamento que cheguem, né? Se o teste é rápido ou reagente, eu vou avaliar o histórico do tratamento da sífilis na gestante, tá certo? Então, olha a caderneta, foi tratada? Foi monitorada? Pronto, daí eu tenho como avaliar se o tratamento dessa mãe foi de forma adequada durante a gestação. Se não foi, essa criança ela vai ter que ser notificada para a sífilis congênita, e aí vem as condutas: realizar o teste não treponêmico da mãe, do bebê e todo o manejo com exame laboratorial. Enfim, essa criança vai ser uma criança com sífilis congênita, tá? Mas também existe a situação da mãe adequadamente tratada, sim. Você vai realizar os dois testes, né, o VDRL da mãe e do bebê simultaneamente, não pode ser de cordão umbilical. E aí ele pergunta, o teste não treponêmico, ou seja, o VDRL da criança é pelo menos 2 diluições maior que o materno? 2 diluições. Se sim, ele é automaticamente considerado sífilis congênita, mesmo que a mãe tenha sido adequadamente tratada. O VDRL deu maior do que o da mãe em 2 diluições, entra para sífilis congênita e essa criança vai precisar ser notificada e feito todo o manejo conforme o protocolo. Se esse VD desse RN não é 2 diluições maior do que da mãe, ele pode ser não reagente, ele pode ser igual da mãe, ele pode ser até 1 diluição maior do que da mãe, mas ele não é 2 diluições maior. Aí vamos avaliar o exame físico dessa criança. Perdão. Pronto. O exame físico dessa criança está normal? Sim. É a situação da criança exposta a sífilis, sem necessidade de tratamento imediato e sem notificar, tá? Mas o exame físico dessa criança, ela não está normal, tá? E aí a gente vai ver, o VDRL dele é reagente? Se for reagente, ele vai ser um caso de sífilis congênita, tá certo? Porque ele está o quê? Sintomático, tá? E se esse teste, o VDRL, for não reagente, o neonatologista vai precisar avaliar para as outras síndromes congênitas, tá bom? Não esquecendo de, em qualquer das situações, referenciar para o segmento clínico e laboratorial na puericultura. Ok, gente? Vamos dar lá prosseguimento aqui. E esse segmento da criança com sífilis congênita e exposta, ela deve ser feita na puericultura, na atenção básica, conforme o caderno de atenção básica à saúde da criança. O que esse bebê vai ganhar mais dessa puericultura? O monitoramento laboratorial com VDRL, que deve ser realizado no primeiro, no terceiro, sexto, 12º e 18º mês de vida desse bebê. E esse monitoramento não é só para crianças com sífilis congênita, mas também para crianças expostas, tá? E avaliação semestral por 2 anos, odontológica, oftalmológica e auditiva. Quando é que eu vou considerar a falha de tratamento dessa criança? Quando a persistência da titulação do teste não treponêmico após os 6 meses de idade, ou seja, eu tenho uma criança no meu segmento
que completou 6 meses e eu ainda tenho um VDRL reagente, essa criança, seja ela já tratada anteriormente ou uma criança exposta, ela vai ter a necessidade de ser tratada, né? E aumento dos títulos não treponêmicos em 2 diluições ao longo do segmento, tá? E aí vamos ter que essas crianças serão submetidas à punção lombar, estudo de líquido e análise do VDRL, contagem celular e proteína, e deverão ser tratadas com 10 dias de penicilina parenteral, mesmo quando houver histórico de tratamento prévio, tá? Resumindo isso daqui, a criança exposta que está em segmento de uma mãe adequadamente tratada, espera-se que com 6 meses ela não tenha um VDRL mais reagente. Se ela mantiver o VDRL reagente, você vai notificar essa criança para sífilis congênita, tá? Ou quando ao longo desse segmento, mesmo aquela criança também sendo tratada na maternidade, já diagnosticada com sífilis congênita, você avalie um aumento do VDRL, dessa titulação, em 2 diluições, tá bom? E aí, nesses casos, a gente vai notificar para sífilis congênita, tá bom? Então, para definição de caso para fins de vigilância epidemiológica, a situação 1 da sífilis congênita, todo recém-nascido, natimorto ou aborto, de mulher com sífilis não tratada ou tratada de forma não adequada. Invariavelmente, essas crianças terão que ser notificadas e tratadas, né, conforme o PCDT. A situação 2, toda criança com menos de 13 anos de idade com pelo menos uma das seguintes situações: manifestação clínica, alteração licórica ou radiológica da sífilis congênita e teste não treponêmico reagente, títulos de teste não treponêmico, ou seja, VDRL do lactente maiores do que o da mãe, né, em pelo menos 2 diluições de amostras de sangue periférico, coletados simultaneamente no momento do parto, foi o que eu falei anteriormente. Títulos dos testes não treponêmicos ao VDRL ascendentes em pelo menos 2 diluições no segmento da criança exposta, os mesmos títulos ainda reagente após os 6 meses de idade e os testes treponêmicos reagentes após os 18 meses de idade sem diagnóstico prévio de sífilis congênita. E aí, nessas situações, gente, é necessário que a gente avalie a possibilidade de uma sífilis adquirida por violência sexual, tá bom? E a terceira situação é a evidência microbiológica do treponema em amostra de secreção nasal, lesão cutânea, biópsia ou necrópsia da criança, aborto ou natimorto. Foi detectado o treponema pálido, entra na definição de sífilis congênita, tá? Bom, a gente já está concluindo. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade e apresentar para vocês o protocolo de investigação da transmissão vertical, onde os estados e municípios devem observar os dados epidemiológicos da transmissão vertical, do HIV, da cisto, das hepatites e HTLV, e verificar a necessidade de sua investigação. Para quê, gente? Para identificar as causas e as possibilidades de atuação em todos os níveis do sistema. O que esse protocolo vai dar para a gente? Todo o itinerário da gestante, né? Desde o pré-natal, parto, puerpério, e através desse questionário do itinerário que essa gestante faz, a gente avalia quais foram as lacunas assistenciais, tá? Ele não tem finalidade punitiva, ele tem uma finalidade apenas de diagnóstico, para que a gente possa melhorar a nossa atuação nos diversos pontos de atenção à saúde, tá bom? E aí, quais são os critérios que devem ser investigados? Todos os casos de HIV em menores de 5 anos, todos os casos de aborto, natimorto e óbito por sífilis, os casos de sífilis congênita precoce, menores que 2 anos, e todos os casos de hepatite B e C diagnosticados com 2 anos de idade ou menos. Então, a gente pede que os municípios, as regiões se organizem para que façam a investigação dos casos da transmissão vertical, porque, gente, só assim a gente vai saber de fato quais são essas lacunas e que a gente possa, baseado nesses dados, intervir de forma mais efetiva, né? Bom, aqui são as web palestras todas que nós já fizemos da sífilis, né? Eu acho que vale a pena acessar. É um esforço constante que a gente tem aqui para falar da sífilis, em webconferência, videoaula. E fica aqui o convite para que vocês também acessem essas aulas, tá bom? E muito obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia.
disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.